Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou falar bem devagar hoje, bem tranquilo, porque eu estou recuperando a voz de domingo ainda. Amém. Eu digo uma coisa para você que não veio domingo, você perdeu. Sabe quando você é convidado para uma festa de casamento ou algo assim, você simplesmente esquece de ter ido? Irmão, tu perdeu o churrasco, perdeu o bolo, perdeu a sobremesa. Mas quem sabe, né, o dono da festa pode entregar um pouquinho mais hoje. Você crê? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Você pode tomar assento, vai ser uma leitura bem breve, longa, quer dizer. Livro de Daniel, capítulo 6. Do verso 1 até o 22. Amém? Vamos lá. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sob estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra esse Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei de seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram: Rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os governadores, todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se, olha a inveja já, irmão, brotando, viu? Reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, o qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube do escrito que foi assinado, ele foi para sua casa, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Não era a primeira vez. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? E o rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, o qual não se altera. Então eles responderam: e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para poder livrá-lo. Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nenhum estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu próprio sinete, e com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chega à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. O rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante dele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Amém e amém. Essa história de Daniel daria para nós levarmos para nossos dias de hoje, né? Nós, como povo, civicamente, elegemos pessoas para nos representar, seja na Câmara, seja no Senado, seja na presidência, para que, conforme tudo que é feito no país, no município, no estado, seja passado para alguém mais importante. Então nós escolhemos essas pessoas, nós elegemos as pessoas, nós jogamos a responsabilidade sobre as costas dessas pessoas. Essas pessoas serão cobradas. Se nós pudéssemos cobrá-las de verdade mesmo, eu acho que nós estaríamos todo dia numa câmara, numa prefeitura, em qualquer lugar, cobrando isso. Então o rei Dário constitui sobre o seu reino 120 príncipes, presidentes, governantes, mas também sobre eles 3 presidentes que estivessem sobre eles, que recebesse sobre eles toda a carga, né? Toda a demanda que seriam relatados por ele, todos os problemas, todas as dívidas, ou enfim, várias hipóteses. Aí eu coloco como tema fidelidade de Daniel. Eu poderia colocar aqui fidelidade do Max, fidelidade do pastor Adonias, fidelidade do presbítero Robson, fidelidade do Cris, fidelidade da Lide, de várias outras pessoas. Mas é através da fidelidade de Daniel que nós vamos aprender hoje a sermos fiéis e guardarmos a nossa fidelidade a qualquer custo. Os presidentes eram homens separados, irmãos, de confiança do rei, para prestar essa conta para o rei, para que o estado ou o reinado dele não sofresse dano algum. Assim como você faz na sua casa ou no seu trabalho, você, quem sabe, é um representante do teu chefe, tu é um subcarregado, acho que nem sei se existe essa palavra, ou assistente, sei lá, mas está sobre as tuas costas a responsabilidade de tocar o teu setor. O teu chefe te colocou essa responsabilidade, então tudo o que acontece no teu setor remete a você passar para ele, seja bom ou seja mal, correto? Amém ou não amém? E é por isso que o rei Dário queria homens fidedignos, homens responsáveis, homens confiáveis, homens e mulheres confiáveis para os nossos dias de hoje.
Só que entre esses 3 presidentes, Daniel se distingue porque ele havia um espírito excelente. O rei Dário pensa em colocar Daniel sobre todo o reino. Pronto, colocou um cara sobre todo o reino, aonde todas aquelas pessoas teriam que levar para ele todos os problemas da terra, para que ele viesse passar para o rei, ou quem sabe ele conseguisse resolver os problemas mais fáceis. Ou não é assim no nosso dia hoje, irmãos? O que é fácil para nós resolvermos, que nós não precisamos levar para o nosso encarregado, ou para o pastor da igreja, ou as irmãs vão levar para a pastora, ou qualquer ministério que tem um líder aqui, se o líder consegue resolver o problema, ele não vai levar até o pastor. Agora, se o problema é maior do que o líder, aí vem até o pastor, aí vai até o teu chefe, aí você leva a dificuldade. Opa, eu não consigo resolver esse problema, vou ter que levar para uma pessoa que está num alto escalão, hierarquicamente, está acima de mim. Assim o rei Dário fez. 120 cabeças, 120 homens, não se sabe quem era, não se buscou no seu perfil da rede social, porque hoje é tudo rede social, né, tudo perfil, né? Vai, clica lá, tu já descobre. Só não descobre a conta e a senha, mas o que tu precisa tu descobre ali. Será que o rei Dário ele pesquisou na rede social de cada um daqueles 120 homens que ele colocou como cabeças, como presidentes, governantes, homens que iam cuidar do seu reinado, que ia ajudar ele a cuidar do seu reino? Só que, como Daniel era um homem temente a Deus, e nada era encontrado no seu perfil, nada foi encontrado que levasse a sua conduta a uma discussão, a uma reunião, começou a gerar o que no meio daqueles 120 irmãos? Me ajuda a pregar. O que começou a gerar? Inveja, mais? Mais? Ciúme, fofoca, burburinhos, um fala aqui, outro fala lá, um disse que me disse, é isso ou não? E será que a gente podia trazer isso para os nossos dias, irmãos? Eu quero dizer para você que o inimigo, irmãos, ele pode fazer tudo para destruir. Ele pode fazer de tudo para acabar com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com os seus sonhos, com os seus projetos. Ele pode. Só que nós somos fiéis a Deus. Nós temos que ter fidelidade, como Daniel teve. Pode o inferno até se levantar, irmãos, mas não devemos temer, pois é Deus quem vai te guardar. O Senhor dos exércitos destruirá todos os planos de Satanás, colocará em suas mãos a vitória. Quando nós vamos analisar esse texto, nós podemos aprender assim, vamos extrair algumas lições de um homem que no seu tempo venceu as adversidades e foi vitorioso. E por que nós hoje, no nosso tempo, na nossa época, não podemos vencer as nossas adversidades e sermos vitoriosos também? Temos que ter um espírito excelente, temos que agradar a Deus, temos que ser fiel a Deus, temos que guardar a nossa fidelidade, assim como Daniel guardou. No verso 3 diz assim: então Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, para nós alcançar as nossas vitórias diante dos inimigos, as adversidades, os problemas, diante das lutas, procurar agradar ao nosso Senhor, agradar a Deus. Pois assim como o rei Dário viu esta qualidade em Daniel, muito mais o nosso Senhor, que é o Rei dos Reis, que é Senhor do Senhor. Imagina
o que Ele pode fazer por você? Mediante a sua fidelidade a Deus. O rei Dário se agradou tanto de Daniel que ele coloca ele sobre todos aqueles homens para administrar os negócios do seu reino. No Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha certeza, irmão, se você é um cristão temente e se desvia do mal e serve ao Senhor com sinceridade, todos os seus clamores, todas as suas petições, o que você fizer diante de Deus, o seu clamor subirá como um cheiro suave a Deus, segundo a sua vontade, e Ele vai responder o seu clamor. O texto diz que o rei Dário escolhe Daniel, porque nele havia um espírito excelente. O dicionário vai dizer que excelente seria ser bom, significa ser bom, ser ótimo. Sendo assim, Daniel, ele tinha um espírito bom, ele era uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada naquilo que ele fazia para o Senhor. E você é uma pessoa esforçada naquilo que você faz para o Senhor? Você é uma pessoa esforçada, dedicada naquilo que você faz no teu trabalho? Porque você vai demonstrar Cristo através do seu caráter, através do que você faz no teu trabalho. Você não precisa nem abrir a sua boca para falar de Deus, você está demonstrando. Eu não preciso pegar uma Bíblia, sentar no meio do povo lá no trabalho, a não ser que eles, irmão, ô pastor, vem cá, abre a Bíblia e lê um versículo para nós. Não, o teu caráter, irmão, a tua imagem, o teu semblante vai mostrar Cristo para eles, mediante a fidelidade. Troque o nome de Daniel pelo seu. Eu troco o Daniel pelo meu ali. Troco. Ele tratava as pessoas, irmão, com dignidade, com respeito. E na sua comunhão com Deus Todo-Poderoso, ele era temente, fiel a Deus. Ele não queria nem saber se tinha gente olhando ou não. Ele estava lá 3 vezes ao dia com a sua janela aberta, ou várias, já não sei quantas janelas. Ele estava lá de joelhos dobrado, orando ao Deus de Daniel, aquele Deus que ele era fiel, a fidelidade que ele guardava, não trocava essa fidelidade por nada. E hoje, será que nós estamos trocando a fidelidade de Deus por qualquer coisa, irmãos? O capítulo 1 de Daniel já nos mostra de quão fiel ele é. Quando o rei Nabucodonosor leva o povo cativo, pois ele já sabia sobre, ele recusa os manjares do rei. O povo cativo, imagina, escolhe 4 caras lá, dá comida assim, 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 as melhores. Ele já foi fiel ao Senhor ali, irmãos. Negar os manjares do rei. Aí com certeza tu vem na tua mente agora, crente come, né? Crente come. Se coloque no lugar daqueles rapazes, irmão. Se coloque no lugar de Daniel. Uma mesa gigantesca com as melhores comidas do reino do rei Nabucodonosor, assim, na tua vista. E você troca tudo aquilo por verdura, legumes. Porque você é fiel a Deus. A tua fidelidade não se deve ser trocada por nada. Ou você é fiel a Deus, ou você não é fiel a Deus. Ou você mantém a sua fidelidade, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, seja no cargo que você ocupa no seu trabalho, seja no cargo que você ocupa aqui dentro da igreja. Seja honesto, seja fiel.
Daniel rejeita todos aqueles manjares de Nabucodonosor, porque ele sabia que tinha algo do Senhor sobre a vida dele. Ele foi obediente, ele foi temente à palavra do Senhor, ele não se rendeu para tudo aquilo que tinha naquela mesa. E hoje, irmãos, tem gente se rendendo a qualquer pratinho de lentilha que seja, ou até uma picanha, quem sabe. Seja fiel em tudo, irmãos, pois a sua fidelidade vai fazer toda a diferença depois. O verso 4: então os presidentes, os príncipes, os governantes procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nenhum. Irmãos, eles foram pesquisar na rede social de Daniel. Opa, vamos ver aqui quem que ele está curtindo, quem que ele está vendo. Não acharam nada, não se achou nada na rede social de Daniel. Os presidentes tentaram de todas as formas, de todas as maneiras acusar Daniel, só que Daniel tinha uma vida exemplar, como diz o texto. Mesmo Daniel sobrepujava esses presidentes e príncipes e governantes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reinado. Imagina o ciúme desses caras. Poxa, por que o rei colocou esse cara como o primeiro? Tem mais 2 presidentes, mas por que esse cara foi o primeiro? Por que o rei não colocou o segundo ou terceiro? Não, o rei colocou ele primeiro porque ele era excelente, ele era bom, ele era fiel, ele tinha uma vida regrada na presença do Senhor. Daniel tinha um espírito excelente e nele não encontrava culpa nenhuma, porque ele era fiel. E ser fiel, irmãos, no meio de uma sociedade em que nós vivemos hoje, nesses últimos dias, está sendo difícil. Pois a corrupção é muito grande, a imoralidade está demais, os homens não se respeitam. Qualquer coisinha estão querendo se matar. Semana passada eu comentei com alguém aqui que eu vi uma imagem. Eu não sei se eu posso falar isso, mas tudo bem. Os torcedores aqui quase mataram um cara. O cara já estava caído no chão, eles chutaram a cabeça. Meu Deus. Mas é no meio destas coisas, irmão, dessa podridão que Deus te levantou. Seja um servo fiel ao teu ministério, às obras que Deus colocou em tuas mãos. A igreja do Senhor Jesus. Não ceda às investidas deste mundo, irmãos. Não aceite os manjares que Satanás oferece assim, fácil. Daniel não cedeu, nem se intimidou, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões. Apocalipse 2:10: não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres posto à prova. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, se chegar um ponto na minha vida e na tua vida que nós tivemos que ser jogados numa prisão ou numa cova em negar o nome do Senhor, é preferível ser jogado numa prisão e numa cova, porque a recompensa é a coroa da vida. A nossa recompensa não é uma mesa bonita, decorada, cheia de suculência e alimentos, bebidas e coisas. Não, a nossa esperança, a nossa convicção é sentar na mesa com o Cordeiro, é estar na mesa dele.
é poder estar comendo com Ele. Eu não quero ficar aqui comendo com Nabucodonosor, com fulano e tal. A fidelidade de Daniel deve ser a minha e a sua. Daniel foi fiel ao rei Dário. E o rei Dário enxerga essa qualidade em Daniel. O rei viu que ele era diferente de todos os outros homens. Sendo assim, lógico que o rei coloca Daniel sobre todos os negócios dele, sem se preocupar. Ele tinha certeza que tudo ia andar corretamente. E quem sabe Deus está te preparando, irmãos, para te colocar na frente dos negócios da empresa que você trabalha. Quem sabe o teu chefe está te olhando, o teu coordenador está te olhando com um olhar diferente, vendo, opa, aquele cara ali, aquela moça ali tem um brilho diferente, tem algo diferente dos outros funcionários. Espera aí, vamos analisar. Deus está preparando, irmãos, você para algo maior. Deus está preparando você no teu lugar de trabalho ou no meio da tua família, que todo mundo já sabe, lá vem o pastorzão, lá vem a pastora, lá vem o crentão. Todo mundo já solta essa piada, né? Todo mundo solta essa piadinha. Mas Deus está preparando você, irmãos, para ser um Daniel, para mostrar sobre a fidelidade de Daniel do seu trabalho, na sua família, aonde você estiver. Agora pare e pense. Se um rei carnal pode enxergar essa qualidade em um homem e recompensá-lo, quando mais o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se um patrão, uma patroa, um encarregado, um supervisor pode olhar essas qualidades em você, quem dera Deus? Quem dera Deus? Seja fiel, irmão, em tudo que você for fazer, em tudo que você for fazer para Deus. Tudo que Ele colocar em suas mãos, faça com zelo, com dedicação, e Deus ser melhor para Ele. Não se preocupe, não se preocupe, Deus virá ao seu socorro. Deus virá ao seu socorro. O Senhor diz para o rei Josafá, em 2 Crônicas, se não me engano, 20:15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, irmão, se você estiver passando por uma peleja muito grande, lembra do rei Josafá? Que Deus estará com ele, Deus estará contigo, Deus vai pelejar por você. Pastor, por quê? Porque você está sendo fiel a Deus, você está sendo excelente em tudo que você faz. No verso 10, Daniel, pois quando soube da escritura que já estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. E Daniel não queria nem saber, irmãos. Daniel não queria nem saber. Não vai poder mais orar. Espera aí, quem falou que não? Quem falou que não? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz durante 3 vezes no dia. Vou continuar fazendo. Irmão, se você ora no teu trabalho, se você ora na sua escola, continue fazendo. Pastor, você é expulso. Que seja expulso. Mas você está orando a Deus. Pastor, se eu for fazer isso no meu trabalho, eu posso ser admitido. Mas você teme a quem? A Deus ou teu patrão? Mas eu vou viver do quê? Meu Deus, que Deus que nós estamos servindo, irmãos. Que Deus que nós estamos servindo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas que Deus que nós estamos servindo. Os inimigos de Daniel não tinham argumentos nenhum, irmãos, de nenhuma forma para acusar Daniel ao rei. Aí eles se juntam
os fofoqueiros, traidores, os que queriam cargo de presidentes, queriam estar sobre o governo acima de todos, para poder governar o reinado, para acabar com o reino do rei Dário. Todos os presidentes, os governadores, os príncipes, os conselheiros fizeram um decreto para denegrir a imagem de um cristão. Quantos hoje estão tentando denegrir a tua imagem, irmão, por você ser cristão? E não é só lá fora, não. Daniel, sendo um homem temente, sincero e fiel aos seus princípios, ele soube do decreto, ele não se preocupou por causa do decreto, e como de costume, 3 vezes ao dia ele continuava buscando ao Senhor. Ele não fez isso escondido, ele não foi para um banheiro, ele não foi para um quarto, ele foi para um lugar onde está as janelas todas abertas. Todo mundo podia ver ele de joelhos dobrados, orando ao Deus vivo. Eu quero te dizer que ainda que ainda que nós tenhamos, irmãos, que sofrer, até mesmo morrer, não devemos nos prostrar diante do inimigo e nem aceitar as suas provocações, nem ceder às chantagens, e nem fazer parte de planos maléficos. O melhor é ficar na vocação que você foi chamado, servo, fiel, porque você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que é fiel com você, mediante a sua fidelidade com Ele, mediante as trocas que você não faz, porque você é fiel a Ele. O nosso chamado é maior do que qualquer outra oposição. Nós fomos chamados para servir, para permanecer firmes e andar em fidelidade a Deus. Salmo 46:10: Deus quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, o Senhor dos exércitos está com você. E Êxodo 14, no verso 13 e 14: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não temas o inimigo. Pode ser grande, irmãos, pode ser numeroso, mas faça igual a Davi, perdão. Quando Davi olha para Golias, olha para o exército, olha para um bando de homem tremendo, de medo de um cara de 3 metros e pouco, todo trajado para a guerra, com uma lança enorme. Chega um moleque lá e diz: vocês não têm vergonha na cara? Vocês servem um Deus de verdade ou vocês servem a que Deus? Façam igual a Davi, irmãos, não tenham medo do vale não, e nem daquele gigante que está lá. O inimigo não tem o poder de impedir a sua adoração. Quando for para você adorar, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Seja nos tempos bons, seja nos tempos ruins, e não tenha medo, pois maior é o nosso Deus. Não dê crédito, irmãos, às afrontas e às acusações do inimigo. Não dê crédito, irmãos, às afrontas de pessoas que não te conhecem. Não dê crédito a pessoas que não conhecem o seu caráter, que nunca conversaram com você. Não dê crédito.
A sua fidelidade a Deus vai mostrar para essa pessoa quem é você de verdade. O seu caráter vai constranger a pessoa. O inimigo vai querer usar pessoas para te destruir, para quem sabe te derrubar no trabalho. Já aconteceu isso comigo no emprego que eu tinha. Descobriram que eu era cristão, eu vou derrubar esse cara. Por que você era melhor? Não, eu só trabalhava direitinho, fazia o que era para ser feito e ponto. Então, quando você for fazer alguma coisa, irmão, faça o melhor. Faça o excelente. Faça como se fosse para Deus. Arrume, seja o que for, com excelência. Mostre através do teu caráter quem você é em Cristo para essa pessoa, para as pessoas que te rodeiam. Daniel não quis nem saber. Daniel não quis nem saber. Ele continuou buscando a Deus. Ele não se dobrou para o inimigo, ele não aceitou, ele continuou buscando ao Senhor Deus. Esta deve ser a posição de todos nós crentes. Nós temos que ter essa posição, nós temos que ter essa audácia, não sei a palavra, agora fugiu da mente. Nós temos que ter essa postura de não deixar nos abater em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Nós temos que nos manter como Daniel se manteve. Não foi um decreto, nem um decreto pôde parar Daniel. Mas quando chega as lutas, as provações, os decretos, o crente deixa de ouvir a voz de Deus, passa a dar a ouvir as coisas que o inimigo tem falado. Deus tem falado para você que vai te abençoar, Deus tem falado que vai te guardar, Deus tem falado que vai te proteger, Deus tem dito que Ele tem te escolhido, Ele tem cuidado de você. O Senhor Jesus tem prometido vitórias sobre a adversidade, mas quando o inimigo entra no meio entre você e a vitória e a bênção do Senhor, você já esmorece. O inimigo tenta acabar com o seu casamento, tenta destruir a tua família, tenta te colocar medo. Não podemos aceitar essas provocações de Satanás para nossas vidas. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir não. Daniel, ele foi firme na convicção que ele teve. Ele se manteve firme na posição de verdadeiro servo de Deus. Hoje em dia, irmãos, as pessoas não suportariam enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Pessoas querendo denegrir a sua imagem, pessoas querendo destruir a pessoa de Daniel, o tempo que ele já estava naquele reino, tudo que Deus fez através de Daniel, através da vida dele para os reis que passaram. Quem sabe Deus está fazendo através da tua vida, em lugares que você nunca imaginaria que ia acontecer, e Deus está fazendo através da tua vida e você não está percebendo, mas a bênção está chegando. A vitória você não está vendo, mas ela está chegando. Ah, mas é para mim? Pode ser que sim, mas pode ser que seja para o teu colega, pode ser que seja para aquele teu parente, pode ser que seja para aquele teu amigo mais chegado, que parece que não tem solução, mas está vindo. Está vindo. Está vindo. Quando você passar pelas águas, irmãos, Deus será contigo. Quando você passar pelos rios, Ele será contigo. As águas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar.
porque Ele estará contigo. Você já parou para pensar em José? Tudo que ele passou, as promessas que José tinha na vida dele? Ele não pulou para governador, não, ele passou por cada estágio da vida dele. E ele foi... Não, essa palavra não vai dar, não. Ele foi ridicularizado pelos familiares. Ele foi tirado para tolo, como eu disse lá em Santa Catarina. Ele foi tirado para tolo pelos próprios irmãos. Ele foi jogado num buraco pelos seus irmãos. Se nós nos colocar no lugar de Daniel e nos jogarem num buraco, nós vamos automaticamente dizer assim, ó, Deus esqueceu de mim. Eu estou mentindo ou não, irmãos? Deus esqueceu de mim. Só que José foi jogado no buraco, foi jogado numa prisão, e depois governou uma nação, suportou cada processo sobre a sua vida, cada sofrimento. Irmãos, imagina José sendo jogado num buraco. O meu automático seria eu cavar e tentar subir. Só que ali era ponto de partida de José para uma vitória maior. Era o processo que ele ia passar para poder sim governar o Egito. E Deus concede tudo a ele. Tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo que ele faz prosperava. Tudo que ele consertava, meu Deus, era novo. O jardim na casa do general, ele botou a mão, virou um oásis. Na prisão, tudo funcionava. E quando ele chegou ao governo, tudo funcionava o dobro, ainda melhor. Irmãos, confie em Deus, mediante a sua fidelidade, assim como a fidelidade de Daniel, nos momentos de grandes aflições, Deus não desamparou Daniel. O nosso Deus é um Deus de batalhas, é um Deus forte, é um Deus tremendo, é um general de guerra, que até entra na cova dos leões para fechar suas bocas. Por mais que ele quisesse livrar Daniel, e olha que Dário tentou, só que aqueles homens foram até a presença do rei e disseram assim, ó, ô rei, lei é lei, sancionado, o senhor assinou, então o senhor vai ter que cumprir, não importa se é seu amiguinho, vai ter que cumprir, o senhor gosta dele, vai cumprir, vai jogar ele lá. Só que eles esqueceram o Deus que Daniel servia. Eles esqueceram quem era Deus na vida de Daniel.